como Jesus é maravilhoso, né, gente? Boa noite, paz seja convosco. Gente, um dia como hoje você tem que estar animadão, porque, né, hoje é só os guerreiros que estão aqui nessa igreja, amém? Boa noite, paz seja convosco. Amém. Boa noite, paz seja convosco. Amém. Deu uma melhorada, amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Em João 16. Pregar é sempre uma responsabilidade muito grande. Agora, pregar num dia frio, chuvoso, gente, é uma responsabilidade bem maior. Porque eu tenho certeza absoluta que você saiu da sua casa num dia como hoje, porque você quer mais de Deus, amém? Vocês precisam responder. João 16, 33. Uma passagem bem conhecida, um versículo bem conhecido. Todos nós já ouvimos, todos nós já falamos para alguém. Vou ler no telão com vocês, que é essa versão que todo mundo conhece. João 16, 33 diz: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Fecha sua Bíblia, coloca lá no banco. Senhor, em nome de Jesus, Deus, fale aos nossos corações, Pai. Senhor, nós estamos aqui como instrumentos nessa noite, Pai. Que o Senhor venha falar em nós e através de nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Já faz um certo tempo que o Senhor colocou essa mensagem no meu coração. Na verdade, eu estava num momento de discipulado com uma pessoa e ela estava me contando os problemas e chorando e lamentando, e de repente ela olhou para mim e falou assim: mas você não sabe o que é isso, né, pastora? Porque você não passa por muita luta na vida. Eu nem sabia o que responder para ela. E eu lembro que enquanto nós continuamos conversando, o Espírito Santo colocou essa mensagem no meu coração, e já faz alguns meses. E quem conversou comigo nos últimos dias, nas últimas semanas, eu devo ter falado alguma coisa sobre essa mensagem, porque já faz algum tempo que ela está escrita. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite. O nome dessa mensagem é: Jesus não mentiu para nós. Olha aí para o irmão que está do seu lado. Fala para ele assim: Jesus não mentiu para você. Mas fala com fé. Agora põe a mão no seu coração e diz: Jesus não mentiu para mim. E agora aguenta firme que... Eu estava lendo o livro de João quando o Senhor falou comigo. E se você ler o Evangelho de João, a partir do capítulo 13, você começa a ver que Jesus, ele começa a preparar os discípulos para o que viria. Jesus começa a falar com os discípulos que eles não veriam Jesus mais. E os discípulos não entendem muito o que está acontecendo. Jesus diz para eles: um pouco vocês me verão, logo não verão mais, e um pouco depois me verão de novo. E eles não entendem nada do que está acontecendo. E aí Jesus começa a conversar com os discípulos para prepará-los para quando Jesus não estivesse mais presente. E Jesus, ele promete o Espírito Santo, o Auxiliador. Jesus comunica, e isso é muito importante, eu quero que você grave isso. Jesus comunica aos discípulos que o mundo os odeia. Jesus diz para eles que a tristeza se transformará em alegria. E Jesus diz para eles assim: olha, como uma mulher que está prestes a dar à luz, e ela fica triste porque ela sabe do sofrimento que a espera, mas logo depois ela tem o filho nos braços, e daí ela esquece totalmente do que aconteceu, da dor em si. Assim vocês ficarão tristes, mas logo vocês me verão de novo. E quando isso acontecer, o coração de vocês se encherá de alegria, e vai ser uma alegria que ninguém mais poderá tirar de vocês.
E Jesus começa a falar com os discípulos. E então, no finalzinho, aqui onde nós começamos, onde nós lemos, Jesus deixa um alerta. Ele fala: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não tem um porquê, né, gente? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a parte B desse versículo, que nós falamos muito sobre isso com as pessoas, falamos muito disso para as pessoas. Se você nunca ouviu o Jesus disse mesmo que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se você nunca ouviu isso, irmão, se um pastor nunca te falou isso, se um líder de célula nunca te falou isso, se o teu discipulador nunca te falou isso, tem alguma coisa errada, porque a gente sempre diz isso. A gente sempre repete as palavras de Jesus, e isso é para que gere uma certeza no nosso coração de que vai passar, porque ele venceu o mundo. E eu dividi logo após, né, esse alerta, nós já sabemos o que vem depois. Jesus, ele é preso, acusado, condenado, crucificado, morto, mas ressuscita, glória a Deus por isso, e é por isso que nós estamos aqui. E quando eu começo a refletir sobre esse versículo, nós voltamos ao título dessa mensagem. Jesus, ele nunca mentiu para nós. Jesus nunca nos disse que seria fácil. Jesus nunca nos falou que a nossa vida com ele seria tranquila. Muito pelo contrário. Jesus deixou esse alerta para que os discípulos não desistissem, para que os discípulos entendessem o que estaria por vir. Então eu dividi esse versículo, essa parte B do versículo, em 3 partes, e eu quero conversar com vocês essa noite sobre isso. E a primeira delas é: no mundo tereis aflições. Em algumas versões diz: no mundo vocês vão sofrer. Isso foi uma afirmação que Jesus fez. Não tem um ponto de interrogação, não tem um talvez, ele diz: no mundo terão aflições. E vocês já perceberam que às vezes nós agimos como se as aflições fossem uma ofensa de Jesus para nós, uma ofensa de Deus para nós, porque eu aceitei a Jesus, eu vou ao culto, eu vou à igreja, eu estou lá, eu sou fiel, por que ainda tem aflições? Eu quero te dizer que todos nós, em algum momento da vida, vamos sofrer e vamos passar por aflições. Estar com Jesus, acho que o pastor Eduardo já falou isso uma vez, estar com Jesus não é uma garantia de uma vida sem sofrimento, mas é a garantia de uma vida eterna. Foi isso que Jesus prometeu. Se você lê um pouquinho o capítulo de João, Jesus diz para os discípulos: o mundo odeia vocês porque ele me odeia. Gente, não espere que o mundo vá fazer algo por você, não espere que o mundo vai facilitar a sua vida, porque a Bíblia está dizendo, Jesus disse: o mundo odeia vocês porque ele me odiou primeiro. E se vocês me amam, ele vai odiar vocês. É isso que Jesus diz para os seus discípulos. Mas nós olhamos para as aflições e nós dizemos para Jesus: por que me abandonastes? O Senhor não está me vendo? O Senhor não me vê aqui? O Senhor não sabe o que eu estou passando? O Senhor não sabe como tem sido os meus dias? Num dia frio como hoje, o Senhor não está me vendo aqui? Agimos como se Deus tivesse a obrigação de nos livrar do sofrimento. E eu quero te dizer uma coisa: Deus não livrou nem o próprio Filho. O que dirá a nós? Ou você acha que nós somos mais merecedores do que Jesus? Deus não livrou nem o próprio Filho, ele também não nos livrará da aflição, porque toda aflição, todo sofrimento tem um propósito, e nós precisamos cumprir esse propósito. Eu coloquei uma frase aqui que todo mundo já sabe, né? Que já ouviram aí, rede social, que diz: a vida do crente não é um morango, e ser cristão é uma das decisões mais difíceis que tomamos, mas também é a mais importante e a mais compensadora. Irmão, ser cristão não é fácil, não. Sabe por que não é fácil? Porque ser cristão, acima de tudo, é você abrir mão de você. Sabe, no momento de aflição, por que é tão difícil ser cristão? Porque é quando nós temos que abrir mão de nós. É quando nós temos que lembrar que é Ele que faz. É quando nós temos que lembrar que a nossa vida é Ele quem cuida, é Ele quem controla. Então não é fácil mesmo.
mas ele nunca disse que estaria só. Se você ler os versículos, ele diz para os discípulos assim: olha, vocês vão passar por tudo isso, mas vocês não estarão sozinhos, porque virá o Consolador e ele estará com você, e ele vai dizer para você tudo, ele vai dizer para vocês tudo aquilo que eu disser para eles. Jesus nunca mentiu. Jesus nunca disse que seria fácil. E eu estava lendo a Bíblia e pensando e conversando com Deus. Sabe por que nós nos surpreendemos com as aflições? Porque nós não lemos a Bíblia. Sabe por que você se surpreende toda vez que uma aflição chega até a sua casa, até você, toda vez que o sofrimento vem? Porque você não lê a Bíblia. Porque se você lesse a Bíblia, você veria que os grandes homens de Deus passaram por aflições. Você veria que os grandes homens de Deus passaram por sofrimento. Mas sabe qual é a diferença deles para nós? É que eles permaneceram. Eles resistiram. E nós sempre queremos desistir. Quando a aflição vem, eu não quero continuar. Quando a aflição vem, eu não quero mais. Quando a aflição vem, eu já não estou mais feliz, eu já não quero mais nada. Por que você não quer? Você não conhece o Deus que você serve? O Senhor nunca mentiu para você. No mundo teremos aflições sim, mas eu venci o mundo. Jesus diz aos seus discípulos: o mundo os odeia. E você tem que entender que o mundo não vai facilitar a sua vida. E outra coisa que você tem que entender é que você está no mundo, mas você não é dele. E é natural isso. Esses dias eu estava assistindo alguma coisa na TV, ele estava falando do nosso organismo. E ele fala assim que o nosso organismo é tão perfeito, né? E quando tem algo que não é dele, ele tenta expulsar, porque não é dele. Assim somos nós no mundo. O mundo não facilita a nossa vida, o mundo não vai facilitar a nossa vida, porque nós não somos dele. Ele se incomoda com a gente, ele não nos quer. E aí, no meio do versículo, ele diz: tende bom ânimo. Ou em algumas versões que eu gosto mais, que diz: tenha coragem. Ter bom ânimo significa você ter esperança, você não desanimar, você não perder a fé, você viver com alegria. E olha como é contraditório isso, porque eu estou te dizendo que você vai ter aflição. Jesus disse: vai ter aflição, vai ter sofrimento. Mas logo em seguida ele diz: mas tenham bom ânimo. Gente, é muito difícil ter bom ânimo no meio da aflição. É muito difícil, porque sabe o que a gente quer? A gente quer chorar, a gente quer espernear, a gente quer gritar, a gente quer... Mas o Senhor diz: tenham bom ânimo. Manter a fé em meio às dificuldades. Manter a fé quando você não vê saída. Manter a fé quando tudo está desmoronando. Viver com alegria quando tudo está desmoronando. Viver com alegria quando as circunstâncias são contrárias. É disso que a Bíblia está falando. Sabe o que mais é manter a coragem, manter o bom ânimo? É continuar a vida de oração. Porque quando vem a dificuldade, tem uns que agem ao contrário, né? Tem uns que não ora, não lê a Bíblia, não vem no culto, não faz nada. Mas quando vem a dificuldade, meu Deus do céu, se ele erguer a mão assim, ó, Jesus puxa, de tão crente que ele fica. Mas tem uns que é o contrário. Tem uns que quando vem a dificuldade, quando vem a aflição, ele não vai mais na célula. Porque que Jesus é esse que me abandonou? Ele não vem mais no culto. Porque onde já se viu? Ele para de ler a Bíblia, ele para de orar, ele para de ter relacionamento com Jesus porque eu estou sofrendo. Muitos de nós, em meio às aflições, achamos que temos o direito de sofrer e nos afastar de Deus. Mas é exatamente o contrário. Ele diz: tenham bom ânimo, mantenham a fé, não desistam, tenha coragem. Não é porque você está passando pela aflição que você tem direito a tudo. Em meio às circunstâncias, Jesus tem que ser suficiente. Se você está passando por uma luta e Jesus não é suficiente, alguma coisa está errado. Se você está passando por uma luta e você anda por aí arrastando corrente, está errado. Porque Jesus não está sendo suficiente. Porque eu quero te dizer, filho, chorando, feliz, na igreja, na rua, em qualquer lugar com Jesus, nós temos bom ânimo, porque Ele é suficiente. Então, se aonde você está te faltando bom ânimo, está te faltando Jesus, alguma coisa está errada. Alguma coisa você está fazendo de errado.
O pastor falou o dia que ele pregou aqui, eu acho que é uma frase que nós temos que guardar. Deus não nos deve nada. No momento de aflição, não fique, Deus, porque eu quero isso, porque o Senhor devia ter... Ei, Ele não te deve nada. Sabe por que Ele não te deve nada? Porque Ele já te deu tudo. Eu não sou mãe, mas temos muitas mães e muitos pais aqui. Me diz como você se sentiria se você desse o seu filho para morrer por alguém e no momento de aflição ele dissesse assim, não é suficiente, não foi suficiente. É isso que você diz para o Senhor no momento de aflição. Ele já te deu tudo e Ele não te deve nada. E quando você fica por aí arrastando corrente, chorando, porque Deus não me ama, porque Deus não me quer, porque não... Ei, você está dizendo para o Senhor que o sacrifício dele por você não foi suficiente. Não seja ingrato no meio das aflições. Não seja ingrato no sofrimento. Lembre que Jesus morreu por você, morreu para te salvar, morreu para te dar vida. Até pelas aflições nós temos que agradecer. É difícil? É, mas é difícil para todo mundo. É difícil para mim, é difícil para você, mas o Jesus é o mesmo. O Jesus é o mesmo. Não me olhe com essas caras. Deixa eu rir no final da frase. Eu sei, gente. Falei para vocês que Deus está trabalhando com essa mensagem no meu coração faz meses, né? Então, agradeço que com vocês é só hoje. Mas, gente, é isso aí. Todas as vezes que passamos por aflições e tentamos colocar Deus contra a parede, estamos dizendo que o tudo dele não é suficiente. Aceite que ele é tudo, mesmo que ele diga que não vai te dar nada. Não precisa me responder. Mas todo mundo aqui tem algo que está pedindo para Jesus, não tem? Todo mundo tem algo para pedir. A gente sempre tem algo para pedir. Se eu dissesse para você que nessa noite o Senhor te trouxe aqui para não te dar absolutamente nada, você permaneceria aqui com o mesmo fervor? Você continuaria cantando? Você continuaria adorando? Ou você seria o primeiro a levantar e ir embora? Esse é o nosso problema. Nós estamos sempre querendo que Deus nos dê algo. Nós estamos sempre querendo que Ele nos dê mais do que Ele já nos deu. Nós estamos sempre querendo que Jesus dê muito mais do que Ele já deu. A vida dele não foi suficiente para você? O que mais você quer? O que mais você precisa? O que mais você precisa para ler a Bíblia, para orar, para adorar, para se doar por completo? Gente, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu não sei se todo pastor ou todo líder, mas às vezes eu tenho vontade assim, eu falo, Deus, eu queria abrir a cabeça dessa pessoa por 5 minutos. Só para eu colocar umas coisas dentro, assim, depois a gente fecha. Sabe, às vezes, a gente tem vontade assim, Que, gente, me diz como é que Jesus não é suficiente para você. Me diz o que mais Ele vai ter que fazer. O que mais Ele tem que te dar. O que você tem não está bom. O que mais? Mas Jesus... não é talvez não seja o que você tem, mas seja o que você é. E o que você é, você tem que trabalhar para mudar. Talvez você não tenha bom ânimo em meio às aflições, porque você é uma pessoa que reclama de tudo, porque você é uma pessoa que não ora, você não tem intimidade com Deus, daí é difícil mesmo. Aí você quer que eu ore por você? Você quer que eu leia a Bíblia com você? Não tem como eu ter relacionamento com Jesus por você, você tem que fazer por você. E tem gente que não quer. Tem gente que não quer. Tem gente que acha que vai entrar aqui num dia e Deus pode fazer, tá, gente? E Ele faz. Mas tem gente que acha que é só vir aqui num dia como hoje, sentar aqui, que Deus vai me dar tudo o que eu quero. Deus está te dizendo que não. Deus está te dizendo que Ele quer mudança de vida, que Ele quer mudança de atitude, que Ele quer relacionamento, que Ele quer intimidade. O Senhor está dizendo assim, eu quero que você me adore, mesmo que não esteja fácil. Eu quero que você erga as mãos e cante com o mesmo fervor, mesmo quando as coisas estão difíceis. Eu quero que você tenha bom ânimo em meio às dificuldades, porque eu avisei que você teria bom ânimo, e mesmo assim eu dei tudo por você, e estou aqui para te salvar, para te curar, para te restaurar. Mesmo assim eu continuo fazendo. Nós agimos como se em meio às aflições Jesus não pudesse mais fazer. Em meio às aflições Jesus me esqueceu. Quando Ele me diz não, Ele me abandonou.
Quando ele me diz não, o sacrifício dele foi anulado. Tenham bom ânimo, tenham coragem, não percam a fé. Se nós lêssemos a Bíblia, veríamos o tanto que Deus nos diz que temos que ter coragem. O tanto que Deus nos diz. Gente, eu vou te dar um desafio. Pesquise lá na sua Bíblia. Coragem, não tenha medo. Sabe o que a palavra do Senhor te diz? Ele diz assim: ei, está cansado? Eu sou o descanso. Está com fome? Eu sou o pão. Está com sede? Eu sou a água. Nós acabamos de ler aqui, você não tem o que vestir, você não tem o que comer. Se ele dá as aves, se ele dá os lírios, por que ele não dará a você? Por que ele não dará a você? Está com fome, está com medo? Eu vou à tua frente. Está triste? Eu sou sua alegria. Está fraco? Eu sou fortaleza. O Senhor nos diz isso. Então, por que em meio às aflições, em meio às tribulações, em meio às dificuldades, nós andamos como se não existisse um Deus que lutasse por nós? Nós andamos como se nós não adorássemos a um Deus que tudo pode. Nós andamos como se não tivesse um Deus que te cura. Por que em meio à doença você age como se o nosso Deus não fosse capaz? Por que em meio à tribulação você age como se ele fosse um Deus fraco, cabisbaixo? Você age como se o diabo fosse maior do que Jesus. Mas ele não é. Ele não é. Nós precisamos mudar a forma como nós agimos em meio às tribulações. Nós precisamos mudar a forma como nós vemos Jesus em meio às tribulações. E aí, no final do versículo, ele diz: eu venci o mundo. E eu confesso para vocês que eu já tinha essa mensagem há algum tempo, e quando chegou nesse tópico, eu não tinha o que escrever. E eu comecei a orar, e eu falei: Deus, pelo amor de Deus, eu preciso terminar essa mensagem. Eu preciso dizer alguma coisa. Eu não sei se todos os pastores fazem isso, mas quando eu vou terminar uma mensagem, eu sempre oro ao Senhor e eu falo assim: Deus, que apelo o Senhor quer? O Senhor quer curar? O Senhor quer restaurar? O que o Senhor quer fazer? Eu sempre pergunto ao Senhor o que Ele quer fazer. E quando chegou nessa parte, eu não tinha o que escrever. Porque eu lia o versículo e para mim era óbvio. Eu lia o que estava escrito e para mim era óbvio. Sabe o que é óbvio? Não importa o que você está passando, ele diz: eu venci. É luta? Eu venci. Os teus traumas? Eu venci. A morte? Eu venci. As inseguranças? Eu venci. A dor? Eu venci. A solidão? Eu venci. As incertezas que estão no seu coração? Eu venci. As suas necessidades? Eu venci. O Senhor diz: eu venci o mundo. Não importa o que você está passando, não importa o que está no seu coração, eu já venci. Não importa aquilo que você está pensando, porque talvez você esteja me olhando e falando assim: pastora, você está dizendo isso porque você não sabe o que eu estou passando. Não sei. E me desculpe a forma como eu vou dizer isso, mas não importa. Porque o que você está passando, ele já venceu. Você está aqui porque ele já venceu. E eu comecei a escrever o que Jesus já tinha vencido. E eu comecei: a solidão, ele venceu. A traição, a dor da traição, ele venceu. A perseguição dos homens do mundo, ele venceu. As incertezas, as inseguranças, ele venceu. A sua dor, seja ela física, emocional, ele já venceu. A angústia da sua alma, a depressão, ele já venceu. As doenças, os vícios, ele já venceu. Os seus traumas, aquilo que você não consegue explicar, não consegue controlar, aquilo que já te fizeram, ele já venceu. O mundo onde você está, mas que você não é dele, às vezes nós parecemos intrusos aqui. Às vezes parece que eu olho para o mundo e eu falo: Deus, eu não sou daqui. Ei, ele já venceu. A morte, ele venceu. O inferno e todos os seus demônios, ele já venceu. E aí eu falei: Deus, então nós vamos orar pelo quê? No final da mensagem. Eu vou orar por cura? Eu vou orar por
transformação, por libertação, por restauração. E eu quero que você se coloque de pé nessa noite. E eu quero fazer 2 orações. A primeira delas, eu vou orar para que Jesus seja suficiente para você. Porque é só o que eu tenho para te oferecer hoje. Hoje eu não vou orar para que Deus te cure, embora Ele possa te curar. Eu não vou fazer isso. Hoje eu não vou orar para que Deus te restaure, para que Deus te liberte, embora Ele possa fazer tudo, e eu creio que Ele vai fazer ainda essa noite. Mas hoje nós vamos só adorar o Senhor. Porque eu não sei qual é o problema que te trouxe nessa noite aqui. Talvez você veio para cá e falou assim, eu quero que a pastora, quem for pregar, dê uma palavra, coloque a mão em mim e Deus vai falar comigo e Ele vai me curar e Ele vai... Eu não vou fazer isso. Porque não importa a doença, não importa o trauma, não importa a luta, não importa as incertezas, não importa a solidão, não importa os traumas, não importa a situação. Eu venci o mundo, diz o Senhor. Jesus disse aos seus discípulos, eu venci o mundo. Não importa pelo que você está passando, Ele já venceu. O Senhor te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer nos dizer, eu já venci todos os seus medos, todos os seus traumas. Eu já venci. E nessa noite Jesus vai ter que ser suficiente. Nessa noite Jesus será suficiente, porque eu não sei para você, mas Ele já é suficiente para mim. Nessa noite o Senhor quer nos ensinar a adorar, mesmo em meio às adversidades, às dificuldades. O Senhor quer nos ensinar a render glória a Ele, a gritar se for preciso, a levantar as mãos, a agradecer, porque até na sua aflição Ele tem um propósito nessa noite. Sabe, irmãos, eu não sou o tipo de pregadora que vai gritar, vai fazer um fervo aqui. Não é o meu estilo. Mas se tem uma coisa que eu sei fazer como qualquer outra pessoa, é adorar ao meu Deus. Porque eu amo acima de qualquer coisa e eu sei que Ele é fiel. Hoje é dia de renovar ânimos nessa noite.